Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a gente sai algumas semanas do canal e justamente nesse momento o Imu resolve aparecer, dando as caras e com um dos designs mais diferentes que a gente já viu até hoje. Eu tô com medo de passar mais uma semana fora do canal e no próximo capítulo One Piece ser descoberto. Enfim, é bom estar de volta, vamos voltar à nossa frequência. Por alguns motivos pessoais a gente passou esses últimos dias fora aqui do canal, mas estamos de volta. E eu tenho muita coisa pra conversar aqui nesse vídeo. Pra início de conversa, eu já quero tirar um elefante da sala. Antes de falar sobre qualquer coisa ou qualquer teoria, eu queria falar sobre o design do Imu. Muita gente gostou, muita gente torceu o nariz. Visto o último capítulo que saiu, pra mim a aparência ficou mais agradável, mas qual é a minha opinião geral sobre o design do Imu? Eu esperava outra coisa. Isso quer dizer que o Oda tá errado porque eu esperava outra coisa? Não, porque eu sou leitor e o autor é o cara, não eu. É ele quem decide como serão os personagens. Mas muito do que foi mostrado do mangá até aqui, a narrativa contava pra gente de uma forma muito específica que os Tenryubitos e qualquer coisa relacionada a eles era muito feio, era muito esquisito, era repugnante. E aí aparece um cara que é um personagem, desculpa as comparações, mas que me lembra muito o design de alguns vilões de Boruto. Calma, antes que você queira me matar, eu vou explicar bem essa fala. Eu não acho que ficou uma cópia de nada do que tem em outros mangás. Até porque boa parte dos designs dos vilões que o próprio Kishimoto usou em Naruto são baseados em histórias, em lendas japonesas, em personagens, entre aspas, já existentes na cultura deles. Então não é como se o Kishimoto tivesse inventado a roda. Eu vou fazer uma comparação bem besta, mas é mais pra vocês entenderem mesmo. É como se eu chegasse e falasse assim: nossa, o Neymar bate pênalti muito bem. É, mas o Cristiano bate muito melhor, ele copiou o Cristiano Ronaldo pra bater pênalti. Na verdade, o pênalti já existe. Os dois só fazem isso muito bem, cada um à sua maneira. Entendeu o que eu quero dizer? E sobre o design em si, eu achei interessantíssimo a forma como o Imu é uma mistura de quase todas as raças que a gente conhece hoje, principalmente as mais exóticas e as últimas apresentadas. Ele tem cabelos como um Lunariano, chifres como um Oni, provavelmente a cor dele deve estar entre um roxo ou um vermelho. Ele tem uma aparência demoníaca, o olho dele ainda é aquele olho característico, só que agora com mais um novo círculo, como se fosse a pupila um pouco maior do que ela aparentava ser. E ele tem armas e vestimentas que lembram muito um gigante ancestral, como a própria roupa do Wars, que a gente viu lá em Thriller Bark. Então é muito interessante como esse design é toda uma mistura. Eu consigo ver qual o sentido que o Oda tá querendo mostrar com isso. Quando o Imu aparece, ele aparece como aquela sombra ainda lá em Elbaf. Ele cospe sangue, parece que ele tá muito doente, e aí ele se transforma nessa figura. Ou seja, essa figura que a gente tá vendo não é ele de fato, é uma transformação de Akuma no Mi. Isso porque até ele tem características de uma transformação de Zoan, como aquelas fumaças que estão ao redor dos seus braços e enfim. Isso foi destacado pelo próprio Hyogoro lá em Wano, quando ele viu aquela forma do Luffy Gear 4, e ele fala que o Luffy parece muito um Mio, que é justamente esse tipo de forma que você tá vendo aí no vídeo, que é onde o Kishimoto e o Oda tiraram suas inspirações para fazer os personagens que eles fazem, no caso que o Oda fez, que é o Imu. Então toda essa figura pra gente parece um pouco diferente, a gente acaba comparando com outras histórias, porque pra gente de fato, do ocidente, é diferente. Mas pra quem é do oriente, eu tô rimando muito falando isso, é mais comum, porque já está na cultura deles esse tipo de figura, principalmente nos desenhos mais antigos e em lendas culturais. Bom, essa transformação pra mim demonstra o seguinte: assim como toda a narrativa da história, o Oda sempre mostrou o governo mundial correndo atrás daquilo que eles nunca conseguiram alcançar, que foi a grande tecnologia ou o grande poder que aconteceu no século perdido, especificamente naqueles 100 anos em que houve a ascensão do antigo reino, que a gente ainda não sabe o nome, e que o protagonista foi o Joy Boy. Exclusivamente esses 100 anos. A gente pode fazer um paralelo bem interessante pela própria explicação do Vegapunk. Vocês já viram que o Vegapunk conseguiu replicar a Mother Flame. A gente já viu que ele sabe fazer a Mother Flame, e com isso ele ligou a arma, provavelmente que destruiu Lulusia, que a gente viu o Imu usando, certo? Ele falou que essa tecnologia já existe há muito tempo atrás, que ele conseguiu reproduzir, ele conseguiu copiar a Akuma no Mi com isso, ele conseguiu ter todos aqueles grandes feitos em Egghead, mas vocês percebem que ele difere essa tecnologia da tecnologia do século perdido, que ele fala que ele nunca conseguiu alcançar essa de fato, porque ele não conhece o pedaço da história que se perdeu. Ou seja, ele não tem como replicar a tecnologia invisível que tá dentro de Emmet, a energia que tá em todas as coisas, sabe? Se a gente fizer um paralelo bem interessante, a gente vai perceber que Emmet é um ser com vida, ele tem consciência, ele tem uma personalidade. A gente viu ele conversando com Joy Boy. Então não é como se ele fosse uma coisa programada só pra responder o Joy Boy, ele ganhou vida de alguma forma, e ele é só uma casca, um robô. A gente viu também que o Joy Boy conseguiu deixar um pedaço da alma dele dentro do próprio Emmet, ou seja, a alma e o Haki são a mesma coisa, tem presença, tem vida. Se a gente relacionar
relacionar então o Haki a esse tipo de energia invisível e a forma como o Joy Boy controla isso no passado, a gente pode ver até que as armas ancestrais teriam um princípio parecido. Eu gosto muito de usar o exemplo de Poseidon, que pra mim é como se fosse o Haki de observação super elevado. Isso porque ela consegue se comunicar, sentir a presença e vice-versa entre as feras gigantes, os monstros dos mares, lá da Ilha dos Tritões. E eu tô só dando essa pincelada nesse assunto para demonstrar que é uma tecnologia que existe, algo que foi controlado no século perdido e que não foi alcançado nem por Vegapunk nem pelo governo mundial. E o governo mundial sempre pareceu buscar essas coisas que eles não conheciam. Mas o que isso tem a ver com a figura do Imu? Basicamente, tudo que envolve o século perdido são todas as raças que a gente conheceu ao longo do mundo, Minks, gigantes, Onis e por aí vai. Todas essas raças compõem uma união que aconteceu no século perdido. Todas essas raças têm características específicas, e inclusive algumas delas super poderosas, como os Lunarianos e os Bucaneiros. Ou seja, o Imu usa os poderes das figuras que ele mais odeia. Ou seja, o poder que ele tem usado e que ele tá usando agora dentro do mangá, nada mais é do que um assalto àquilo que aqueles que ele mais odeia têm. Isso é uma coisa que acontece na nossa história também. Mas enfim. Então ele tem essa figura que é uma mistura de tudo que a gente já viu em relação a raças e a importâncias dentro do mangá de One Piece, é interessantíssimo pra mim, porque demonstra mais uma vez que o governo mundial invejava tudo aquilo que o século perdido possuía. Não só a diversidade de raças, né, de personagens e de pessoas e de povos que existiam, como aquilo que eles conseguiram alcançar em união naquele momento. Então isso é uma visão interessantíssima do autor para colocar no personagem. Eu confesso que a princípio, quando eu vi, eu torci um pouco o nariz também, porque é muito diferente de tudo que a gente viu dentro do mangá. One Piece sempre tratou seus vilões de uma forma entre um sério meio cômico, como o Crocodile, Rob Lucy, que apesar de serem muito sérios, ter aquela visão de um personagem com mais seriedade, ainda assim tem suas coisas lúdicas, como por exemplo, Rob Lucy tem um pombo que fala no ombro dele. O Crocodile, apesar de ter aquele tom de chefão, faz umas caras ridículas várias vezes nos momentos de luta com o Luffy, e o próprio Oda faz algumas piadas com ele ao decorrer da história. A gente pode dar um exemplo do próprio Doflamingo, que é um dos vilões mais marcantes de toda a história, tem um visual e uma personalidade muito única, só que o visual dele é muito engraçado, cara. Você já parou pra pensar que o Doflamingo é um cara com a calça claramente do tamanho muito menor do que a dele, com metade da canela de fora, uma sapatilha e uma roupa de pluma de flamingo? Cara, isso é ridículo, mas ao mesmo tempo, nele, fica muito bom. Então, quando eu vi essa forma transformada do Imu, isso me chamou um pouco a atenção, porque parece muito aquela coisa meio Edgelord, sabe? Aquele vilão final de Final Fantasy, ou coisa parecida, e destoa um pouco da história. E aí, conversando com a galera que a gente tem aqui de amigos do canal, eu cheguei a uma conclusão muito interessante também, que talvez a proposta seja essa mesmo. Já que o Luffy tem uma transformação que é muito ridícula, engraçada, o poder mais ridículo do mundo, a sua antítese teria que ser algo oposto a ele. Logo, essa figura do Imu. E aí fica muito mais interessante quando a gente vê que a visão desse vilão é enxergar um poder que ele queria roubar das raças que ele odiava e usando a imagem deles para fazer algo quase demoníaco, sério, poderoso, quando na verdade não era. Ou seja, uma visão deturpada de que esse personagem, o Imu e o governo mundial têm dos povos que eles odeiam. Então ficou tudo muito interessante pra mim. Eu acho que a composição no fim das contas ficou muito boa. No mais, é claro, e aí eu vi muita gente impressionada com o que viu no último capítulo sobre os poderes dele, ele chegar arrancando perna, braço, mão e derrotando o Zoro e o Sanji com facilidade, mas cara, vamos ser sinceros, todo vilão de One Piece que é introduzido é desse jeito. O próprio Kaido, que foi derrotado pelo Luffy, a sua primeira apresentação de força, quando ele enfrenta o Luffy de frente, ele derrota o Luffy com um golpe. O Luffy na forma mais forte que a gente foi acostumado a ver desde que o Novo Mundo começou. E aí com certeza, provavelmente o Loki vai tomar um belíssimo de um cacete agora pro Imu, o Luffy vai tentar intervir na batalha, e aí eu não sei o que o Oda vai trabalhar, porque como é o vilão principal entre milhares de aspas da história, esse confronto não vai ser o primeiro que já vai terminar com uma conclusão. Então provavelmente o Luffy vai também tomar um senhor cacete, e aí quando ele ficar no chão, o Imu vai ter algum subterfúgio pra sumir daí, o Oda vai tirar ele daí de alguma forma, que é o que eu acredito que vai acontecer se seguir o padrão que tem acontecido na história como um todo, e aí esse confronto de fato só vai acontecer depois com a vitória do Luffy. E aí eu tenho algumas observações sobre os poderes do Imu. Já é fato pra todo mundo que a forma como foi escrito o poder dele, que provém de uma fruta do diabo no japonês, não tá escrito como a gente tá acostumado a Akuma no Mi. Tá escrito como diretamente fruta do diabo. É como se fosse, por exemplo, essa é a fruta do diabo mesmo, o diabo do mal, seja lá o que for, esse demônio que o Oda tá apresentando
apresentando desde o capítulo 19 da história. Então a fruta dele é de fato a fruta do diabo, e os poderes que ele tem provém disso. Uma característica muito interessante também é que quando o Loki e o Luffy aparecem nesse momento da história em Elbaf, todo o ambiente de Elbaf começa a se transformar, como borracha e tudo, e o Luffy até acho que protege o ambiente como um todo da árvore com borracha para não ser afetada pelos raios do Loki, mas a gente vê os tambores soando dos dois juntos, meio que como se fosse uma junção sinfônica ali do Loki e do Luffy. Quando o Imu aparece, é a mesma coisa, só que com um estilo de som diferente. Isso é interessantíssimo, porque mais uma vez parece ser uma característica das tais divindades que vivem nesses frutos. O que me leva a crer também que, óbvio, se o Imu comeu uma fruta é porque essa coisa que ele se transforma existia antes dele, previamente a ele. A gente sabe que o Imu é uma figura que existe especialmente, a gente não sabe se é a origem dele ainda, mas especialmente no Século Perdido, que é onde a gente também descobre o nome dele, né, que ele é um dos primeiros fundadores do governo mundial, Nerona Imu. O Imu também transforma o ambiente, as casas começam a rir com uma figura meio sombria, demoníaca assim. Então é bem interessante as semelhanças entre os poderes. E eu queria destacar isso porque é justamente esse o ponto que eu acho que o Oda vai brincar muito. A autoconfiança e o ego inflado que aqueles do governo mundial possuem. A gente já viu isso nos Cavaleiros de Deus, capítulos atrás, de como eles não aceitam perder para essas pessoas que estão ali porque consideram fracos, porque consideram raças inferiores, etc. E aí, se o Imu veio para Elbaf porque se sentiu provocado, o homem que aparentemente detém o maior poder do mundo tem o ego de uma criança, e isso é maravilhoso, porque tem como Oda trabalhar perfeitamente uma figura de um dominante, de um rei, que é ridículo por tentar não ser ridículo, e o seu maior inimigo tem o poder mais ridículo do mundo. Sou até meio poético isso, e eu acho que vai ser maravilhoso. Tem uma teoria que eu queria deixar aqui, que foi um dos meus amigos que comentou, o Hélio Rodrigues. Ele falou pra mim o seguinte: já pensou se as pessoas com o nome D veem uma forma diferente do Imu? Essa forma que a gente tá vendo aí no mangá, por exemplo, ela é a versão que o mundo inteiro vê por temê-lo, por ter medo dele, mas os D veem a sua verdadeira forma, e aí seria uma forma ridícula, o que faria o Luffy rir, por exemplo? Bom, eu acho pouco provável, mas se isso acontecesse eu ia rir demais. De qualquer maneira, isso é um tema que eu gosto muito de pensar, principalmente se a gente for ver esses próximos combates entre os personagens que a gente vai ver, né, com o Loki e com o Luffy, porque já é algo que o Oda trabalha desde o início. Lá no capítulo 16, 17, quando o Luffy tá enfrentando o Bug, uma das primeiras coisas que o Luffy faz e que faz com que ele vença a luta com extrema facilidade é fazer o Bug de idiota. O Bug é idiota por natureza, ele é um palhaço, ele tem a cara de um palhaço, mas ele se acha o grande pirata perigoso e que quer ser o rei do mundo. Outro paralelo interessante com o Imu. E aí o Luffy olha pra ele e fala assim: esse teu nariz aí é ridículo. O Bug simplesmente perde o controle e o Luffy vence a luta contra ele extremamente fácil, porque ele fica com o ego ferido e fica descontrolado. Se o Oda continuar trabalhando essa narrativa dentro do mangá, isso vai ser perfeito, porque a gente já viu esse exemplo em outras situações, como por exemplo quando o Luffy enfrenta o Crocodile. Cara, aquela cena do Mizu Luffy que o Crocodile fica com cara de idiota é maravilhoso. O Luffy enfrentando o Enel, que se achava Deus, e ele fica com aquela cara icônica que é quando o Luffy é imune a raios, obviamente, ele é de borracha, e ele fica com aquela cara de imbecil porque o poder dele simplesmente não funciona como moleque. Dentre tantas outras, então assim, tá tudo se encaminhando pra ser algo próximo a isso, e eu vou achar maravilhoso, porque a gente tá vendo essa forma super Ed, poderosa do Imu, mas quando o Luffy pegar ele pela cauda e tacar ele numa árvore e dar risada disso, aí eu quero ver qual é que vai ser a cara do Imu. E aí toda essa análise me faz pensar que a gente às vezes é muito ansioso com esse mangá, a gente não espera as ideias se maturarem, a gente vê um capítulo e começa a debater e se degladiar. Cara, esses dias que eu não tava fazendo vídeo aqui pro canal, eu passei um bom tempo nas redes sociais lendo as opiniões da galera, vendo o que estavam comentando sobre o que estava acontecendo no mangá, e cara, tinha gente brigando em thread no Twitter e no Instagram e por aí vai, no TikTok, porque tinha gente que amava essa nova versão, essa imagem do Imu, e gente que odiava, e os caras se degladiando. Tipo assim, cara, espera a ideia se maturar, vamos ver o que o Oda vai trazer com o personagem, a forma com qual ele foi apresentado. A gente não tem só 1100 capítulos pra trás a esse evento à toa, tem toda uma história que já tá sendo construída, então vamos ver como é que ele vai se encaixar nessa história. E outra, a gente ainda tem a chance sim de ter uma forma extremamente ridícula do Imu, então vamos ver qual é que vai ser o decorrer dos próximos capítulos e o que o Oda vai mostrar com tudo isso
isso que ele tem trazido no mangá. De qualquer forma, esse era meu parecer de tudo que tá acontecendo. A partir daqui a gente vai fazer análises mais aprofundadas, detalhadamente, sobre o que foi acontecendo nos capítulos, é claro. Esse vídeo foi mais para dar minha opinião sobre aquilo que tá mais em voga no mangá agora, que é o próprio Imu, e para recapitular as coisas que vinham acontecendo recentemente no mangá, e a partir daqui eu vou fazer as análises de forma mais aprofundada. Como eu falei, a gente saiu por alguns motivos pessoais esses últimos dias, essas últimas semanas, mas a gente já tá de volta. E não, eu não esqueci do grande vídeo, eu ainda tô finalizando, tá tendo muito detalhe. Essa aparição do Imu me fez mudar algumas pequenas coisas daquela grande teoria, que se encaixaram melhor, coisas que ainda estavam faltando maturar as ideias. Mas de qualquer forma, logo esse vídeo vai estar aí na pista pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E é isso, galera, valeu!